dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade à gravação de mais um estudo bíblico. Vamos continuar falando sobre o que Deus fala em relação à idolatria, que é um ato que desagrada muito ao Senhor. Hoje nós vamos iniciar a leitura lá no livro de Levítico, capítulo 26, e o versículo é o 1. Levítico 26, 1, que nos diz assim, iniciando a leitura: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos lá agora para o livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32 e o versículo, nós vamos fazer a leitura do versículo 17 ao 18, que nos diz: Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Do versículo 21 ao 22 desse mesmo capítulo diz: A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Quando a gente fala de Deus, a gente vai ler a Bíblia, a gente sabe que Deus ele é muito amor, ele está disposto a ter muita misericórdia por nossas vidas, só que Deus também ele é justiça. Então, quando Deus fala, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes, é Deus realmente nos fazendo lembrar que quando o tempo da justiça dele vier, e pessoas que continuarem com a prática, por exemplo, da idolatria, levantando estátuas, seja esculpidas de gesso, seja esculpidas de pedras, e se prostrando e fazendo adoração a essas estátuas, a gente sabe que assim como vai ter a consumação da criação, de coisas que Deus criou, também vai se consumir, essas pessoas também serão destruídas, com o fogo da ira do Senhor, porque o Senhor ele deixa escrito, ele nos adverte para que a gente não faça essas práticas. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 31. Isaías, capítulo 31, fazer a leitura do versículo 7. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. Então, como a gente já fez a leitura lá no tempo da destruição, quando for vir, e a gente falou um pouquinho sobre isso no outro estudo, Deus, as pessoas elas vão ter noção, de que realmente aqueles ídolos não valiam nada. Só que eu volto a dizer que o tempo da gente se arrepender, e realmente lançar fora essas estátuas, esses objetos de adoração, é no tempo chamado hoje. Porque quando acontecer isso, é quando Deus fala naquele dia, ali já é o dia de destruição, é o dia do juízo final, e ali não tem misericórdia mais existente, e Deus ele não vai estar ali para te perdoar, mas sim para cumprir o juízo. Então o tempo que a gente tem para realmente se voltar para Deus e deixar práticas que desagradam a Ele é hoje. Vamos lá para o capítulo 42 de Isaías. Isaías 42, faz a leitura do versículo 8, que nos diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, todo ato de louvor, de adoração, todo momento de cultuação que você deve fazer tem que ser para Deus. E Deus ele deixa bem claro: eu não dou a minha glória a nenhum outro Deus. Se você vai para uma igreja, um templo, e você começa a fazer orações, súplicas, louvores, dar louvores a outros deuses, a outros santos, isso não é correto diante dos olhos de Deus, e a própria palavra de Deus confirma isso. Então, você realmente precisa fazer uma escolha sobre qual Deus que você quer seguir e servir. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 44.
Isaías 44, a gente vai fazer a leitura do versículo 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. No versículo 9, Deus fala: Todos os artífices de imagens de esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum presto, e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Do versículo 13 diz: O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana-o com a plana e traça-o com o compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Do versículo 15 ao 20 fala: Então serve ao homem para queimar, e toma deles, e se aquenta, e os acende, e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer. Assa e farta-se dela. Também se aquenta e diz: Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e roga-lhe e diz: Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: Metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e a comi. E farei eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar sua alma, nem dizer: Porventura não há uma mentira na minha mão direita? Então esse texto aqui, ele é muito esclarecedor, é um texto muito incrível mesmo, porque fala assim, que o homem foi lá, pegou a madeira, né? Com aquela madeira, ele pega a metade, faz lenha, bota a lenha faz fogo com a lenha, assa pão, faz o alimento, se aquenta, né? Fica quentinho com o fogo que foi feito, e o que sobra daquela madeira ele vai lá, vai fazer vai esculpir, né? Vai fabricar uma imagem feita de homem, né? E com essa imagem feita de homem, ele vai lá e se prostra e começa a adorar aquela imagem, fazer oração, aquela imagem, aquela escultura. E ele não se atenta que metade daquela madeira ele queimou e a outra metade fez um Deus, né? E acha que esse Deus vai fazer alguma coisa por ele. Então, Deus ele pergunta, né? Ainda deixa... Porventura não há, termina o versículo 20 falando: Porventura não há uma mentira na minha mão direita, né? Porque esse homem vai pegar essa imagenzinha, né? E vai sair carregando ela de um lado para o outro. E é o que ele está carregando? A gente costuma carregar as coisas com a mão direita, né? E aquilo que ele vai carregando é realmente uma mentira, né? Algo que serve realmente só para conduzir a pessoa à perdição e para fazer uma distância dessa pessoa, da vida dessa pessoa com Deus, né? Então é por isso que a gente tem que ter muito realmente cuidado. A palavra de Deus, ela é muito esclarecida quando fala da idolatria, né? Realmente, como eu volto a dizer, como eu já falei nos outros estudos, muitas pessoas se perdem porque não leem, né? Não se dá esse tempo de fazer a leitura bíblica, e é por isso que eu gosto muito de fazendo o estudo realmente lendo, né? Para as pessoas verem que está tudo na palavra, está tudo na Bíblia. Vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 10, fazer a leitura do versículo 3 ao 5, que nos diz assim: Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Né? Então, quando Deus ele pede nos outros estudos que a gente se desfaça, lance fora essas imagens, Deus ele é tão misericordioso que ele sabe que o coração do homem, né, tem certo receio de mexer nesse tipo de imagens. Só que Deus fala que você não precisa ter esse receio, porque elas não podem fazer mal e também não podem fazer
bem, né? Então, se você já está sentindo no seu coração o desejo de se livrar dessas esculturas, dessas imagens que você está fazendo adoração, cultuação, né? Deus, ele deixa essa passagem bíblica como cuidado para a sua vida. Pode lançar fora, né? Pode lançar mão, pode destruir mesmo, que ela não vai ter nenhum poder de fazer nada contra você, certo? Pode ir realmente com fé, confiando no Senhor, na palavra de Deus. No versículo 8 fala assim: mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Do 10 ao 12 fala: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, porque a criação é de Deus, né? A criação de todas as coisas foi nosso Senhor, nosso Deus, que fez. No versículo 14 diz: todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 13. Jeremias 13. Fazer leitura do versículo 1 ao 10, que nos diz assim: assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus ombros, sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondestes ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Né? Então, mais uma advertência na palavra de Deus. Vamos lá agora para o livro nesse mesmo livro de Jeremias, capítulo 16. Jeremias 16, nós vamos fazer a leitura do versículo 9 ao 12, que nos diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não a guardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu malvado coração, para não me dar ouvidos a mim. Né? Então Deus, ele fala ainda que faz a comparação com o povo de antigamente, com o povo de hoje. Né? Antes as pessoas ainda tinham certa devoção, né? Certo respeito, quando se faziam princípios de adoração. Né? Mas hoje em dia realmente o respeito foi totalmente perdido, e a maioria das pessoas são conduzidas da forma que querem viver sua vida. Né? Mas a palavra de Deus, ela está aqui escrita e está bem clara para aqueles que quiserem ouvir e viver de acordo com a verdade. No capítulo 17 desse mesmo livro de Jeremias capítulo 16, versículo 17 diz: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Do versículo 19 ao 21 nos diz:
Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Vamos lá para o capítulo 17 desse mesmo livro de Jeremias. Fazer leitura do versículo 10, que nos diz, Jeremias 17, 10: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, quando Deus ele fala que vai vir um momento de destruição, né, e que muitas pessoas serão consumidas por esse fogo consumidor da destruição, porque fazem práticas que desagradam o Senhor, não é porque Deus ele é um Deus ruim, né? É um Deus severo, é ruim, não é isso. É porque Deus ele fala que cada ação que a gente faz vai ter sua consequência, né? Então, se você hoje ouve a palavra do Senhor, se converte e começa a fazer o que é bom e reto diante de Deus, você não vai ter essa punição. Se você continua a seguir as práticas ruins que desagradam ao Senhor, servindo a outros deuses, idolatrando outros seres que não devem ser adorados, Deus ele fala que as suas próprias práticas te levarão a uma destruição quando ele vier como fogo consumidor, né? Então, realmente, é a decisão que você toma em sua vida. Vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 3. Daniel 3. Peraí que aqui não apareceu, que eu pesquisei. Livro de Daniel, capítulo 3. Deixa eu ver se agora vai. Não tá querendo ir, gente. Daniel. Agora foi. Não estava aparecendo esse livro. Daniel, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 1 ao 18. É uma leitura um pouco extensa, mas a história é muito interessante. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 ao 18. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente.
Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então a gente vê aqui a história do rei Nabucodonosor, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, o céu tá lindo. A gente vê que aqui em Daniel capítulo 3, esse rei ele faz uma imagem, né, de ouro e pede que todos comecem a adorar essa imagem, né? Então ele leva lá as pessoas todas. A gente vê que ele era rei e ele chama os prefeitos, os governadores, todos os oficiais e todo mundo tem que ir lá e quando ouvir o sonzinho da música tem que se prostrar e adorar aquele Deus de ouro que Nabucodonosor ele cria, né? E a gente vê que 3 servos do Deus Altíssimo, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se negam a fazer adoração a esse Deus de ouro, né, que foi feito, porque aqueles que servem ao Senhor devem servir unicamente ao Senhor nosso Deus, devem adorar unicamente ao Senhor nosso Deus. Como eu falei, é uma decisão que a gente toma no nosso coração de seguir a palavra de Deus, seguir aquilo que Deus nos ensina e a gente realmente continua vivendo de acordo com esses princípios, né? Então o rei ele disse que aquelas pessoas que não adorassem a imagem, elas seriam lançadas no lago de fogo ardente, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não têm esse medo dessa fornalha, mas eles continuam firmes, dizendo que o único que deve ser adorado e idolatrado é o Senhor, nosso Deus. Vamos continuar a leitura desse mesmo capítulo, do versículo 19 em diante, para ver como é que se finaliza essa história. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então a gente vê a história, né, de um rei que cria uma estátua para atos de adoração, e 3 servos do Deus Altíssimo eles se negam a adorar essa imagem, mesmo tendo por consequência, né, a ameaça do rei de que seriam lançados nesse lago de fogo, nessa fornalha de fogo ardente. Né? E esses homens, sendo fiel a Deus, a gente vê que eles são lançados, por desobedecerem ao rei, eles são lançados realmente nessa fornalha de fogo ardente. Só que mesmo assim eles não são queimados, né? Porque a mão de Deus estava o tempo todo a protegê-los nesse lugar de fogo. E a gente vê que quando eles saem de lá, nenhum cabelinho, né, se queimou, e eles não tinham nem cheiro de fumaça nem de fogo em suas roupas, porque o Deus que a gente serve é um Deus fiel. Quando Deus ele fala lá na palavra que no tempo de destruição, que ele vai vir como fogo consumidor, aqueles que fazem ato de idolatria serão consumidos, ele também nos garante ao mesmo tempo que aqueles que não se voltam para essas práticas idólatras, né, essas pessoas elas estarão protegidas pela mão do Senhor. Né? E assim como Deus deixa aqui a história de Sadraque, Mesaque e Abednego para nos mostrar o quanto que ele vai estar protegendo os seus servos, né? Ele garante essa proteção realmente de hoje até o fim. Então a gente realmente tem que continuar sendo firmes e fiéis ao Senhor. Esse ato de se ajoelhar, se prostrar, fazer adoração ou cultuação ou louvar a outros deuses que não seja o Senhor nosso Deus é um ato que desagrada muito ao Senhor. Vamos lá agora para o livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque. Fazer a leitura do versículo 18 ao 20, que nos diz assim: que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Porque a palavra de Deus não é para ser criticada, é aceitada, respeitada e cumprida, né? Essa é a ordenança do Senhor. Cale-se diante dele toda a terra e o respeite, realmente tenha temor pelo Senhor. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 5, fazer a leitura do versículo 29, que diz assim: Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Mesmo que seja um rei ou um governador. Se qualquer pessoa está pedindo para você fazer adoração a outro ser que não seja o Senhor nosso Deus, mais importa continuar obedecendo a Deus do que aos homens. Então, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, eles deixaram de obedecer a ordenança do rei para continuar obedecendo ao Senhor nosso Deus, assim Deus ele também nos pede hoje. Na palavra de Deus, Deus pede para que a gente tenha respeito pelas autoridades, sejam prefeitos, governadores, reis, qualquer autoridade que existe na nossa terra, né? Deus pede para que a gente respeite realmente essa autoridade, só que nunca deixar que a palavra de Deus, né, que a palavra desses governadores se sobressaia a palavra de Deus. Sempre o que deve direcionar a vida do cristão é a palavra de Deus realmente, né?
a gente vai sempre estar respeitando e obedecendo até o ponto que não desrespeite a palavra do Senhor. Mas se alguma autoridade vem nos pedir algo que vai contra a palavra e a ordenança de Deus, a gente deve continuar sendo fiel ao Senhor, nosso Deus. E lá no livro de Gálatas, para finalizar, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, vamos fazer a leitura do versículo 8, que nos diz: mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que, por natureza, não são deuses. Então, até hoje, se você não tinha ouvido leitura sobre essas passagens bíblicas, não tinha ouvido sobre a solicitação de Deus e fazia ato de adoração a outros deuses, até hoje você era tido diante de Deus como uma pessoa que não conhecia a verdade. Então é por isso que Deus ele ainda deixa essa passagem bíblica falando: mas quando não conhecieis a Deus, servieis ao que por natureza não são deuses. Até o momento que você não tem conhecimento, Deus ele está disposto a te perdoar. Mas hoje você sendo conhecedor da palavra, já tendo ouvido sobre essas leituras bíblicas que está sendo feitas no estudo bíblico, se você continua a fazer esses atos de idolatria, né, e de adoração a outros deuses, então você continua a desagradar o Senhor, mas não é mais porque não tem conhecimento, é por pura decisão sua, certo? Então o estudo de hoje a gente fica com ele por aqui, né? Nos próximos estudos a gente ainda vai continuar falando sobre idolatria, porque como eu já falei, são inúmeras as passagens bíblicas que falam sobre a mesma temática, né? Porque Deus ele faz realmente esse chamado para que a gente sirva a Ele de coração e deixe de ter essas práticas que desagradam a Ele. Então, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo estudo.